Localizada no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, junto à rodovia Amaral Peixoto, a Fazenda Campos Novos foi construída em 1690, nas terras doadas pela coroa portuguesa à Companhia de Jesus. A Fazenda Campos Novos é um complexo arquitetônico do Brasil colonial e representa um importante monumento histórico do estado do Rio de Janeiro. Existem ainda hoje, aqui na Fazenda Campos Novos, as senzalas, casas de trabalhadores livres, a igreja, o cemitério, o pomar, a horta. A fazenda é muito importante porque ela se encontra numa posição geográfica que favorece, inclusive, que a fazenda se transforme num polo irradiador de cultura. Além de ser do século XVII, tem muita história até antes dos homens brancos terem chegado aqui na nossa região. Ali foi um local que os índios habitaram e antes dos índios, os homens que viviam da coleta, porque nós temos ali vários sambaquis já estudados pelo Museu Nacional. Então, preservar a fazenda é fundamental porque nós vamos preservar a nossa própria história da ocupação da região. Nessa época, a pecuária era a principal ocupação da fazenda, que promovia também a engorda do gado que vinha de Campos dos Goitacazes. Além dos índios, que vieram com os jesuítas, muitos negros escravos, que desembarcavam clandestinamente nas praias de Búzios, passaram pela Fazenda Campos Novos. Essa fazenda, ela evidentemente compõe a própria história da cidade de São Pedro da Aldeia e, por extensão, da nossa região dos lagos, de um valor inestimável historicamente e também culturalmente, socialmente, artisticamente, porque lá se encontra uma igrejinha devotada sob o orago do Santo Inácio de Loyola e o cemitério. Então, desde até a fundação da aldeia de São Pedro e a sua concepção em 1648 até a extinção da ação dos jesuítas em 1759, através do Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas dos territórios de Portugal e suas possessões, ela ficou então dessa forma se perdendo no tempo até chegar ao atual estágio em que ela se encontra. Até meados do século XIX, podemos encontrar nos livros referências de visita de viajantes como Darwin, Lecoq, Saint-Hilaire e o imperador Dom Pedro II. Em 1832, Charles Darwin repousou na fazenda e coletou animais que serviram em suas pesquisas sobre as origens das espécies. Após a saída dos jesuítas, começaram várias disputas sangrentas entre poceiros e os antigos moradores da fazenda. Os proprietários mudavam constantemente e os problemas de terra se intensificavam. A fazenda é importante porque essa fazenda é raiz de Campos Novos, antigo de Campos Novos, está tudo enterrado ali atrás daquela igreja ali. Inclusive da Rasa também, por aqui, está tudo ali atrás daquela igreja. Então, pessoas nasceram, criaram, morreram aqui dentro, e os filhos vieram, nasceram e criaram. Inclusive, meu pai ainda está enterrado lá também, minha mãe está tudo enterrado lá. E os avós dele, os bisavós dele, está tudo atrás daquela fazenda. Então, o povo tem até ciúme daquela fazenda ali. Inclusive, eu também tenho. Em 1982, uma grande área da fazenda foi expropriada pelo INCRA, com o objetivo de assentar seus colonos conflitantes.
Mas a disputa pela terra continuou até depois do assassinato do sindicalista rural Sebastião Lan, em 1988. Ele tinha chegado de Campos, chegou sexta-feira à noite. Ele chegou, passou sábado, domingo, segunda aqui, quando foi segunda, às 7 horas, saiu de casa umas 10 para as 7, mais ou menos. Que o ônibus saía dali 7h15, ele tinha de pegar o ônibus 7h15. Aí foi quando ele chegou no ponto que estava a tucaia lá, que pegaram ele. Aí foi a morte dele, para mim, foi muito difícil mesmo. Ele era um homem, um bom marido, um bom pai de família, para os filhos foi um bom pai, mas tudo é como se diz, tem hora que eu fico assim pensando, né? Um morre para poder sobreviver, que eu digo assim, o peixe morre para alimentar as pessoas, né? Tudo que um morre para poder alimentar o outro. E foi na morte dele, eu perdi um marido, muita gente perdeu um bom companheiro, mas foi uma coisa que sobreviveu. Na morte dele foi uma coisa que sobreviveu, porque através da morte dele que para mim foi, né, a fazenda foi mais de, assim, tem mais acesso para as pessoas, entrar lá dentro, ter tudo ali que a gente não tinha. A fazenda Campos Novos foi então desapropriada pela Prefeitura de Cabo Frio em 1993. Após uma reforma, foi tombada provisoriamente pelo INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, em 2003. Papai contava, que o velho, pai dele também contava, e que essa fazenda tinha um santinácio de ouro que o jesuíta deixou, que esse santinácio de ouro foi carregado por uma pessoa com um pano amarrado na cara, foi puxado pela mão e enterraram, que ninguém até hoje não sabe onde foi. Mas muita gente diz que foi roubado. Carregaram o outro roubado, né? Um mais esperto, na certa parou com o cara tapado a cara com a mão e levou. Desde maio de 2009, representantes de várias secretarias municipais e de outros órgãos estaduais e federais se reúnem para conceber um projeto viável de utilização da Fazenda Campos Novos. A proposta é restaurar e tombar a fazenda como patrimônio histórico e cultural, bem como transformá-la em um centro de difusão de cultura, ecologia, ciências e tecnologia. A recuperação da Fazenda Campos Novos é um ganho extraordinário para a cidade de Cabo Frio, uma vez que recoloca a fazenda como um produto turístico histórico e cultural. A cidade ganha e os turistas que nos visitam ganham enormemente com a Fazenda Campos Novos posta à disposição da população. Para mim, duas coisas são fundamentais na Fazenda Campos Novos. O primeiro é o símbolo que ela representa da luta da população desta região em defesa da sua posse e da sua terra. Então, ela tem uma representação simbólica muito grande. A segunda é a perspectiva de incorporação de renda que essa sede dessa fazenda pode trazer também para toda a região, pela sua utilização turística e como patrimônio cultural. Que nós precisamos mais aqui de um movimento desse para criar emprego para a nossa rapaziada aqui, que estão todos se desviando nessa porcaria desse tráfico, desculpa a expressão, estão desviando desse tráfico que não leva a caminho nenhum, só traz desgraça.
e dar emprego ao povo aqui. Isso que nós precisamos. Esses são os objetivos do projeto Refazenda Campos Novos, que esperamos alcançar com a participação de todos vocês.